Muito obrigado, Lúcia, por essa introdução tão simpática. Eu aproveito a oportunidade e agradeço a oportunidade de me expressar em português. É muito simpático e é muito mais cómodo, e uma vez que há tradução simultânea, aproveito essa possibilidade. Primeiro que tudo, eu quero cumprimentar todos os presentes e, em particular, quero saudar, quero reconhecer o importantíssimo trabalho que a Dianova tem desenvolvido em Portugal e em outras partes do mundo. Já tive oportunidade e já fui alvo da vossa amabilidade ao convidarem-me para participar em eventos internacionais. Recordo, assim, por exemplo, um em Pamplona, aqui há uns anos, onde celebravam também uma data importante da vossa vida. E como já foi dito, como a Lúcia disse, eu sou o diretor-geral do CICAD. O CICAD é um nome meio estranho, mas aquilo que pretende significar é que no nosso mandato atualmente constam não só questões relacionadas com a abordagem de consumidores de substâncias ilícitas, o trabalho preventivo, etc., mas também as questões relacionadas com o álcool e, mais recentemente, a abordagem de comportamentos aditivos que não passam necessariamente pelo uso de substâncias. E estou a falar-vos aqui, por exemplo, do jogo, e à medida que nos vamos apetrechando tecnicamente para essa abordagem e aprendendo e estudando e aprofundando, há outras temáticas que necessariamente serão abordadas pelas estruturas estatais, primeiro, e depois, ou em simultâneo, pelas estruturas, pelas ONGs, pelas respostas do setor social e privado que connosco colaboram. É, portanto, logo e desde logo, um enorme desafio que todos temos para enfrentar em conjunto. Uma ideia que gostava de vos passar é que, e congratulo-me por estarem aqui pessoas de tantas nacionalidades. Eu estou ciente que o chamado modelo português é conhecido internacionalmente e objeto de grande atenção, de grande curiosidade, sobretudo por e apenas um dos seus aspectos, que é talvez o mais visível, foi o mais revolucionário na altura, que foi a decisão de descriminalizarmos o uso de todas as substâncias, o uso e a posse para uso pessoal. Mas do meu ponto de vista, e embora eu tenha tido a honra de ser um dos proponentes dessa medida, que foi felizmente acolhida pelo Governo, pelo Estado português, do meu ponto de vista está longe de ser a componente mais importante das nossas políticas. Ela foi importante, é importante, porque introduziu coerência numa abordagem que é sobretudo baseada numa postura humanista e muito pragmática que o Estado português adotou para enfrentar um problema que era, na altura, perfeitamente, diria, cataclísmico na sociedade portuguesa. E esse problema tinha, sobretudo, a ver com uma epidemia que, em simultâneo com outros países europeus e de outras zonas do mundo, nós enfrentámos, mas que aqui teve particular relevo. Foi uma epidemia relacionada com o uso de heroína. Portugal é um país com cerca de 10, 11 milhões de habitantes. Se calhar a nossa população cabe toda numa das cidades de alguns dos vossos países. E por circunstâncias históricas particulares, a explosão de consumos problemáticos de substâncias, sobretudo substâncias ilícitas, nós temos historicamente um abuso de bebidas alcoólicas. Isso já vem à longa data. Mas depois da nossa Revolução Democrática houve uma súbita explosão de consumos de substâncias ilícitas. Até então não era um problema na sociedade portuguesa, nós éramos uma sociedade muito fechada, muito condicionada por um regime muito rígido, pela presença de uma polícia política que interferia
em todos os aspectos da vida dos cidadãos. Tínhamos uma censura que nos mantinha arredados daquilo que ia acontecendo no mundo. Alguns movimentos que aconteceram noutras partes do mundo quase não nos tocaram. Estou a falar, por exemplo, do movimento hippie, estou a falar do movimento dos estudantes em França no final dos anos 60. Tínhamos ecos muito longínquos do que ia acontecendo, mas éramos protegidos, digamos, por uma redoma relativamente a esses movimentos. Em simultâneo, nós lidávamos com uma guerra colonial. Nos últimos anos do regime, anos 60, início dos anos 70, tínhamos uma guerra colonial nas antigas colónias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. E quase toda a nossa população jovem, masculina, era mandada, na maioria dos casos, contra a sua vontade, para servir nessas guerras. E aqui eu costumo evocar um pouco o paralelo com o que aconteceu nos americanos no Vietnã. Enquanto aqui, na metrópole, na mainland, o uso de substâncias ilícitas era fortemente reprimido e não havia verdadeiramente uma grande disponibilidade dessas substâncias, lá, nas colónias, esse uso era tolerado ou mesmo incentivado, para manter as pessoas mais ou menos alienadas e colaborando nessa guerra com a qual, em grande parte dos casos, com a qual não concordavam. Subitamente tivemos em 74, no 25 de abril de 74, a nossa Revolução Democrática, a Revolução dos Cravos, e iniciou-se um enorme conjunto de alterações muito rápidas, em alguns casos um pouco atabalhoadas, não sei se isto é uma palavra que tenha correspondente em inglês, um bocado desordenadas na nossa sociedade, entre os quais uma súbita abertura de fronteiras. Posso-vos dizer, em termos de experiência pessoal, em 74 eu tinha 20 anos e antes do 25 de Abril, antes da Revolução Democrática, nunca tinha cruzado a fronteira de Portugal, porque isso era praticamente impossível para nós, jovens, que era suposto sermos enviados para a guerra. Eu estava na altura fazendo o meu curso de medicina aqui em Lisboa e o Estado estava à espera que eu terminasse o curso para me enviar já como médico para a guerra. Portanto, acabei por não ir porque, entretanto, fui salvo pelo GONG. Mas aquilo que aconteceu foi uma súbita abertura, a possibilidade de viajarmos, de termos intercâmbio com a juventude de outros países. Começámos a ser visitados pela juventude de outros países. Até aí não éramos um destino muito sexy, não éramos muito visitados. E houve muitos hábitos ou alguns fenómenos que ocorriam já noutros pontos da Europa e do mundo que começaram a entrar na nossa cultura. Pouco depois da Revolução, dá-se o processo de descolonização e o regresso de quase 1 milhão de soldados e de colonos à metrópole, com os seus hábitos, naturalmente, e transportando, literalmente, toneladas de substâncias, nomeadamente cannabis, que era a substância de longe mais consumida lá. Para nós que estávamos cá havia uma enorme avidez, enorme curiosidade para aquelas coisas que vieram com a liberdade. E houve uma explosão de consumos na sociedade portuguesa. Aquilo que, do meu ponto de vista, é fundamental para que possamos explicar porque é que alguns anos depois acabámos por ter uma abordagem inovadora, foi o facto de essa difusão de consumos ter sido completamente transversal a todas as classes sociais. Não foi algo que ocorresse apenas nos grupos mais desorganizados, em minorias, em grupos marginalizados, mas ocorreu em todas as camadas sociais, classe média, classes altas, toda a gente. Pouco depois, algumas
organizações criminosas introduziram no nosso mercado todas as outras substâncias. E isto, insisto, numa sociedade completamente impreparada para lidar com este novo fenómeno, desconhecedora mesmo das diferenças entre as diversas substâncias. E então a passagem de umas para as outras era facilitada por esse desconhecimento. Enquanto noutras sociedades foi possível, digamos, a sociedade adaptar-se, aprender paulatinamente a lidar com a presença de drogas no seu seio, nós não tivemos tempo para isso. E então, subitamente, havia de tudo no mercado, cannabis, mas também heroína, cocaína, ecstasy na altura ainda não, mas LSD, e as pessoas não sabiam mesmo, não houve tempo, e o Estado tinha outras prioridades, não houve capacidade de desenvolver programas de prevenção minimamente eficazes, de informação, etc. Então, rapidamente, e ali apenas em cerca de uma década, nós chegámos a um número impressionante, insisto, somos mais ou menos 10 milhões, 11, chegámos e são estimativas, não temos números rigorosos dessa altura, o número de 100 mil pessoas utilizando heroína por via injetável em Portugal. 1% da nossa população. A SIDA veio complicar o panorama, início dos anos 80, e começa uma verdadeira devastação na nossa população. O estado devastação ocasionada por mortes por overdose, infecções pelo VIH, que na altura, como se lembram, era uma doença mortal, em muitos casos a curto prazo, e era praticamente impossível encontrar uma família portuguesa que não tivesse no seu seio pessoas com problemas com drogas. Então, as questões da droga e da toxicodependência foram subindo no ranking das prioridades sociais e também das prioridades políticas. De tal forma que, embora o Estado tenha começado a oferecer algumas respostas mais ou menos tímidas, ainda no final dos anos 70, curiosamente e paradigmaticamente, as primeiras respostas pretendiam atuar na área da prevenção e do tratamento foram instaladas no Ministério da Justiça. Corresponde, enfim, a um mindset existente na altura. E há depois, no início dos anos 80, o desenvolvimento, a generalização do aparecimento de respostas privadas, pretendendo, enfim, ocupar o espaço que o Estado não estava a conseguir, corresponder. Apareceram muitas instituições, muitas de cariz religioso, quase todas elas hierárquicas em termos de organização de comunidades terapêuticas. É o momento em que aparece em Portugal, por exemplo, o Patriarche, que teve. Podemos hoje ter o olhar crítico que quisermos em relação a isso, mas durante algum tempo foi das mais importantes e poucas respostas existentes em Portugal. Claro que passaram muitos anos, passaram 30 e tal anos, a forma e a cientificidade com que hoje abordamos estas questões e com que as enquadramos é diferente, mas eu gostava de, apesar de tudo, e porque, como já foi dito, eu sou médico de família, comecei a trabalhar nesta área sem qualquer preparação. Eu vivia e trabalhava no Algarve, no sul de Portugal, uma das zonas particularmente atingidas por este fenómeno na altura. Comecei a ser procurado pelas minhas famílias, pelos meus utentes com problemas relacionados com drogas, e o meu esforço era de as encaminhar para as respostas existentes, lidar com a disponibilidade, não tinha outras armas que não a disponibilidade e a capacidade de empatia e alguma vontade de criar, de trabalhar na área, mas não tinha nenhum saber técnico para o fazer, e então respostas como o Patriarche e outras do mesmo tipo eram as respostas existentes. Passam mais alguns anos até que finalmente o Estado começa a criar uma rede de respostas, sobretudo respostas em ambulatório.
criação aqui em Lisboa do Centro das Taipas, um centro poderoso, tecnicamente e com, enfim, com saber técnico para lidar com a questão. Depois uma rede que foi sendo construída sob inspiração do Centro das Taipas, ainda para fazer a ponte para o meu próprio percurso. Fui convidado, o Centro das Taipas foi criado aqui em Lisboa em 1987 e a direção desse centro começou a tentar localizar em cidades periféricas profissionais que pudessem ser envolvidos e funcionar como antenas e apoiar a atividade do Centro das Taipas. E localizaram-me lá no Algarve, convidaram-me para fazer um estágio nas Taipas, que eu fiz durante 6 meses, e regressei ao Algarve com a incumbência e com a capacidade de criar um centro. E aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com colegas de outras cidades. E assim começámos a fazer uma rede. É importante partilhar convosco que desde cedo assumimos que deveria haver uma complementaridade e não uma competição com as respostas do setor social e privado. E eu penso que esta é uma outra originalidade do modelo português. Ficou assumido, primeiro tacitamente e depois através de uma resolução do Governo, que as respostas em ambulatório deveriam ser predominantemente desenvolvidas pelo Estado e as respostas em internamento, nomeadamente em comunidades terapêuticas, deveriam ser desenvolvidas ou deixadas à iniciativa do setor social e privado. E isto permitiu-nos crescer juntos. E eu gostava de enfatizar aqui o papel que a Dia Nova, desde há 20 anos para cá, tem tido neste crescimento juntos. É uma entidade parceira de capital importância para nós. Nós temos, em dado momento foi introduzida, em 97, foi introduzida a legislação regulando a atividade destas entidades privadas, entidades do setor social e privado, impondo algumas regras, ainda que implementadas de uma forma gradual e numa perspectiva que foi sempre uma perspectiva de crescimento juntos, uma perspectiva didática e não uma perspectiva taxativa. Quem não se adapta rapidamente é excluído do sistema. Não é isso, nunca foi essa a nossa postura. Foi instituído um processo de licenciamento para as entidades privadas. Foram instituídas algumas regras globais, nomeadamente a necessidade da existência de uma equipa técnica e de responsabilidade médica pelo que se passa nessas respostas, porque as consideramos respostas de saúde e são consideradas unidades de saúde. Algumas exigências ao nível hoteleiro, chamemos-lhe assim, porque no tal período mais ou menos selvagem em que as coisas floresciam sem regra, houve algumas respostas muito problemáticas, mesmo do ponto de vista dos direitos, do respeito pelos direitos humanos e pelas condições mínimas de dignidade humana. E felizmente fizemos, com um número muito significativo de entidades, um crescimento que nos permite hoje ter daquilo que eu conheço, e posso-vos dizer que conheço bastante a nível internacional, um dos sistemas mais harmónicos, mais interpenetrados entre o setor social e o setor público, com uma maior panóplia de respostas. Nós assumimos um processo de licenciamento por vicissitudes que não vale a pena agora entrar em grandes detalhes. As coisas hoje não são exatamente como eram nessa altura. Há uma entidade que não tem a ver diretamente com o meu serviço e que tem a responsabilidade de atribuir e fiscalizar o funcionamento das entidades, mas aquilo a que assistimos foi a uma subida gradual dos estándares e dos resultados no respeito pela individualidade destas respostas. Isto também é importante dizer. Nós temos um leque muito grande de orientações para a intervenção e respeitamos-las em absoluto. E isso é também uma das riquezas do nosso sistema. É a possibilidade de oferecer
a um doente, de oferecer ao médico que o encaminha, enfim, a possibilidade de o enviar para o modelo de intervenção que for considerado mais adequado para aquela pessoa. Há vários modelos, não vou entrar também aqui em detalhe, mas pronto. E voltando um pouco ao início, gostaria de vos dizer que, e aproveitar esta oportunidade para me dirigir a vós na qualidade de coordenador nacional para estas matérias, que para além desta complementaridade entre o sistema social e o sistema público, para além da diversidade de respostas que estão disponíveis, para além de uma abordagem que pretendemos equilibrada entre o setor da oferta e o setor da procura. E gostaria aqui de aproveitar para desfazer um mito que às vezes perpassa a propósito do modelo português, é de que consumir drogas em Portugal não é legal. Não é crime, mas não é legal. Continua a haver um sinal claro da sociedade portuguesa e do governo português no sentido da desaprovação da conduta. Agora, isso é diferente de estigmatizar as pessoas que têm esses comportamentos através de um registro criminal que fica para a vida, a possibilidade de os pôr na prisão pelo mero uso de substâncias, e penso que isto foi um salto civilizacional importante que demos e que introduziu, insisto nesta ideia, introduziu coerência em todo um sistema que é baseado na ideia de que lidamos aqui sobretudo com um problema de saúde mais do que um problema criminal. Eu receio estar a alongar-me demasiado, se calhar era bom aproveitar, e eu gostaria de me disponibilizar, embora não tenha muito tempo, confesso-vos e peço-vos antecipadamente desculpa, vou ter que sair imediatamente a seguir a esta intervenção, porque era suposto estar numa reunião do Conselho de Administração do Observatório Europeu, como sabem, uma importante agência europeia que temos aqui em Lisboa. Está a decorrer essa reunião e vai haver votações em que eu tenho que estar presente para votar em nome de Portugal. Mas, de qualquer forma, gostaria de aproveitar esta oportunidade, talvez uns 5 minutinhos, não sei, para me disponibilizar para responder a perguntas que queiram fazer o favor de me dirigir e, entretanto, desejar que este simpósio seja muito proveitoso e que a Dia Nova continue a desenvolver o trabalho imprescindível e de enorme qualidade que tem desenvolvido em Portugal e noutras partes do mundo, nesta perspectiva também de respostas integradas. Temos a ver com trabalho de prevenção, trabalho de tratamento, trabalho de reinserção social fundamental, trabalho coordenado e harmonizado com políticas de redução de danos, das quais nós acreditamos, mas que também não constituem o core das nossas políticas, contrariamente àquilo que habitualmente é passado. Temos uma inter-relação entre as respostas da redução de danos, entendidas como formas de captar camadas cada vez mais desorganizadas da população dependente e aproximá-las do sistema e ganhar a confiança desses utilizadores para as aproximar do sistema de saúde que permita minimizar os efeitos do uso de substâncias. Muito obrigado pelo vosso convite. Well, thank you very much for giving us such a detailed historical context, which certainly helped us to understand what happens here right now in Portugal. As he said, there is not a lot of time, but if there is any brief question, please feel free to ask. Does anybody? Hello, yeah. I'm not sure there's an entrance in French. Can I speak French? No? Okay, so I'll do that in English. My name is Bruno Ferrari. I'm Executive Director at Dia Nova in Canada. So
Hello? Yes. So thank you very much, because obviously it was historical, you know, the context was very clearly defined how we got where we are now in Portugal. And my question is a specific one, because I know that you've been visited so many times in the last maybe 2 years by representative of Canada, where we have this situation of the legalization that is ongoing. I mean, it has moved. It has been moved from July to, I think, September now, the date that in Canada there will be a legalization of the use of marijuana, which is for now first step towards maybe going to another place. But what I understand is that it's absolutely not, obviously, the decision that was made by the government of the state of Portugal, because of this perception that legalizing would be a different message to the society. So my question is, when you meet, or when you met with this representative from maybe public sector, I think some maybe journalists, you know, was there any chance that they would think, or they would understand why there was this different perspective in Portugal? Was there any argument that you find was kind of attaining a certain consideration from the Canadian perspective? Thank you. Thank you for your question. Yes, in fact, I've been in contact with the Canadian authorities in the last few years. I've visited several times Canada, British Columbia. I've been in Vancouver, which is a complicated, it's facing a very complicated situation. I've been at the Parliament in Ottawa. I've met responsibles in Toronto, Montreal. And we have been visited by your ministers of Health and Justice last year. I met them jointly with our Minister of Health, and we shared our views. And we clearly, and I usually contextualize historically what we have done here, and clearly explain that this is different, but also the momentum. We decriminalized the use of every substance, and not only cannabis. So, based in the idea that what really matters is the relation that the subject established with the substance, and not the substance itself. Because I do not believe in the difference between light drugs and heavy drugs. Okay? And as we know, cannabis is nowadays not a light drug, okay? And we can see it with the impact of its use in emergency rooms, the treatment demand of cannabis users, sometimes added with synthetic cannabinoids. And, well, it's not a... So we clearly share our experience. I do not recommend anything, I do not dare, but I was confronted with the electoral compromise of Mr. Trudeau that from the start of the procedure, he announced that he would legalize social cannabis, let's call it like this. I must say that our position and the official position of the Portuguese authorities is that everybody stands on the idea, everybody recognizes that cannabis is not an innocuous substance or product. What we are not sure, and we are hoping to have scientific evidence, is on what is the best way to address it. Is it a regulatory framework? Because nowadays, the United Nations treaties and everything stands in the idea, or in the prohibitionist paradigm, okay? And in Portugal, we went to the margin
of this prohibitionist paradigm. But we are still within that paradigm. The new one, the new paradigm that is on the table is the regulatory paradigm. What would be the benefits of considering cannabis the same way we consider alcohol or tobacco products, where the state intervenes from the production, the control of quality, the decision on what are the places where cannabis can be sold, by whom. Would it be better for our population than having the liberalized market? That's what we have nowadays, because it only depends on the supply and demand rules, okay? We do not know. By decriminalizing in 2000, we acted, and since then we acted as a social laboratory. We have results to show. Okay, this, along with all the package of measures that we have developed meanwhile, this model led us to the current situation. Of course, drugs problems in Portugal are not solved, but I think it's undoubtful that we have a lot of progress since then. Okay? Nowadays, up to others to show their results. Okay? The option was in Uruguay, was one in Canada, very recent, and I think our responsibility is to follow very attentively what is the impact. Will minors start using cannabis early in their lives? How many emergency episodes are we going to have related to cannabis use? What is going to happen? How will those trends and in our case, we do not feel as stressed to change at all costs. We have the time, okay? The trends are quite, our indicators, our data are quite good. We dropped from more than 300 overdoses deaths a year to 27. That was our last figure. HIV infections among drug users dropped. It's not solved, but we have the tools to fine-tune our strategies, and we are hoping to see the results of those new experiences. It's not a political priority nowadays. Of course, there are some pushes, okay? Some parties trying to push on forward, but I do not believe that before having data of real experiences, I do not believe that discussion will be held. It was approved last week, the therapeutic cannabis, okay, here in Portugal. But it is a different issue. We all know it is a different issue. It was very important to clearly separate those discussions because, as you know, therapeutic use is very often used as a Trojan to pass the social, recreational use. I hope that So I'm sure we could talk about this for hours, but we don't want to keep you with more time. So I'm afraid there is no time because he really... Grazie per la sua partecipazione, mi piace molto l'approccio che avete voi, governo portoghese, sulle droghe. Volevo sapere se conosce il sistema italiano sulle droghe e se sicuramente li conosce sicuramente, se si sente di dargli qualche consiglio. Grazie. You know, I don't dare to give advice to anyone. Okay? I don't dare. Yeah. Let me just answer to you. My colleague, the representative of the Italian state, is participating in the same meeting where I should be right now. But it started yesterday, and when she arrived,
I asked her, well, how are things going? We still do not know what is going to happen, but at least we have a minister to those issues. So there's an importance in our government addressing the. I do not know at all what kind of approach the new Italian government is going to take on this. Well, thank you very much for being here with us today. ¿Dónde está la 3? A 3. A la 3.